Alexandre. A Academia Caxambuense de Letras realizará a segunda FLAU, que é a Segunda-feira Literária Virtual. E a homenageada será a grande escritora e o grande ser humano Nélida Pion. Por quê? Porque Nélida Pion merece todas as homenagens do mundo, primeiro. Segundo, Nélida Pion fez a grande gentileza de aceitar ser acadêmica correspondente da academia. Então, eu escrevi para ela e falei que ela seria homenageada. Então, ela me respondeu: querida Esther, aceito a homenagem com prazer, que vocês querem me prestar, apenas não posso ir. E eu, então, me deu o telefone para telefonar, eu telefonei, falei com ela, que eu já tinha até um telefone, falei com ela: Nélida, não precisa se locomover, não tem problema. Bem, então, eu conheci Nélida através da professora Diva Rocha, né? Quando Nélida lançou o primeiro livro, Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. Então, a partir daí nos tornamos amigas. Eu a fiz perder comigo na prefeitura de Niterói ao tentar pagar um IPTU de propriedades dela lá de Niterói, da família, né? Porque eu realmente sou muito desligada para essas coisas práticas. E de vez em quando, os fins de semana, eu preparava um pão caseiro e ia à casa dela até com amigos, Aníbal Bragança, Lúcia Mainer, vários amigos, e ficávamos lá conversando, comendo pão, tomando chá. Era um prazer maravilhoso a conversa com o Neto. Partilhar, ter essa... A bondade da Nélida, né, em partilhar a convivência comigo foi muito, muito importante na minha vida. Marcou a minha literatura, o que eu escrevo, né, marcou profundamente. Recentemente, antes dela falecer, e ela faleceu, infelizmente, estávamos conversando ao telefone e eu falei: Nélida, que saudade eu tenho daqueles tempos, do passado, né? Não falei passado, porque eu tenho muita saudade. Estávamos conversando sobre o tempo passado. Aí ela deu uma gargalhada e disse: ora, Esther, éramos jovens, como não ter saudade? Então, essa exclamação ficou comigo até hoje, né? Então, de vez em quando, eu escuto: ora, Esther, éramos jovens. É isso aí. Então, Nélida merece todas as homenagens do mundo. E, por isso, a Academia Caxambuense de Letras a homenageia. Muito obrigada. Boa noite, Luiz Eduardo Mata. Boa autor noite. de vários livros de literatura infanto-juvenil, focados em temas policiais e de mistério. Mas eu tenho um prazer enorme de poder falar com você sobre Nélida Pion, que é a homenageada da nossa feira, Segunda-feira Literária Virtual, da Academia Caxambuense de Letras. E eu soube que você teve um relacionamento muito bom, muito
próximo da Nélida. Você podia falar um pouco sobre a Nélida com a gente? Claro, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade, né? Reverenciar e homenagear a obra de Nélida Pinhon é sempre muito importante, é como reverenciar a própria literatura brasileira, a cultura, né? No que há de mais elevado, de mais produtivo, né? Que nós temos no Brasil. E foi uma pessoa extraordinária, né? Uma pessoa muito bacana. Nós fomos muito amigos durante quase 20 anos e a convivência com ela foi muito enriquecedora para mim. Eu era muito jovem na ocasião e ela já uma autora, uma escritora consagrada, tinha já sido presidente da Academia Brasileira de Letras, recebido diversos prêmios mundo afora, né? Prêmios importantíssimos. E o que aconteceu foi o seguinte: como é que eu a conheci? Eu, né, era já um leitor de livros, né, literatura, na ocasião em que ela foi eleita presidente da Academia Brasileira de Letras. Isso foi, acho que em 1996, acho que foi o mandato dela, foi em 96 para 97, se eu não me engano. Foi um ano importantíssimo, porque foi o ano do centenário. E ela teve, na É ocasião, mesmo. uma projeção muito grande. Ela deu muitas entrevistas, né? A obra dela, né? Acabou tendo um destaque também. Em razão disso, foi republicada, né? Os livros estavam espalhados por diversas editoras e foram reunidos numa só. E muitos desses títulos estavam esgotados. Então, os livros começaram a sair e eu, né, tinha assistido entrevistas dela, depoimentos, e, né, me encantei com a forma como ela falava. Ela tinha um português, né, perfeito, como falava bem, se expressava, né, divinamente. E na sua obra não era diferente, né? Ela também tinha uma prosa única, muito peculiar, né? Com uma riqueza muito grande, uma desenvoltura extraordinária em dar diversos sentidos a palavras da nossa língua, né? Palavras que nós usamos, eventualmente empregamos, assim, dando um determinado sentido ou com uma determinada finalidade. Ela conseguia encaixar essas palavras em frases as mais diversas, com sentidos mais diversos, e aquilo fazia todo sentido. E eu percebi, isso antes de conhecê-la, né, que ler os livros de Nélida Pinhon, nos momentos em que eu estava escrevendo os meus, eles meio que essa leitura me destravava, porque ela fazia com que a minha escrita fluísse com mais naturalidade, com mais desenvoltura. O meu estilo literário é completamente diferente do dela, né? Não vou dizer que são estilos opostos, porque eu não acredito nesse tipo de dicotomia na arte, mas são estilos que não dialogam muito. E, mas mesmo assim eu senti um amadurecimento literário muito grande à medida em que eu lia os livros dela. Isso despertou em mim uma admiração muito grande pela escritora e pela intelectual brasileira. Um dia, quando eu lancei meu segundo livro, eu tinha 20 e tantos anos, eu não tinha 30 anos ainda. E eu criei coragem, né? Fiz um gesto audacioso, redigi uma carta, anexei a ela esse meu livro e levei até o prédio dela, deixei na portaria. Ela morava relativamente perto de mim, assim, eram uns
de carro daria uns 10 minutos, sem trânsito, né? Estamos falando de Rio de Janeiro, né? Se tivesse trânsito, aí pode se estender por horas, né? Eu fui, levei lá o livro, deixei na portaria. Meu objetivo era só fazer uma. Como é que eu poderia dizer? Não era ficar amigo, era manifestar minha gratidão a ela por tudo que ela me tinha proporcionado como escritora, como uma pessoa também midiática, né? A presença dela numa entrevista, num programa qualquer, ele, né, levava luz àquele programa, iluminava, né? Era uma figura que ela era muito magnética, atraía as atenções, e era uma pessoa muito, extremamente simpática e cordial, e eu queria retribuir, né? Claro que modestamente, né? O que ela tinha feito por mim sem saber. Aí esqueci o assunto uma semana depois, nem isso. Toca o telefone lá em casa, aí eu atendo, aí uma voz assim do outro lado, falei, eu queria falar com o Luiz Eduardo Mata. Aí sou eu. Aí, aqui é Nelly da Pinhon. Aí eu fiquei paralisado, né? E agora, né? O que que eu faço? Mas ela começou a conversar comigo e nós comecei, enfim, né, correspondi lá e nós conversamos durante 2 horas ao telefone, né? Ela era muito conversadeira e uma pessoa muito generosa, assim, muito aberta, né? Se fosse uma pessoa mais snob, ela não teria, enfim, poderia ter mandado um e-mail protocolar, recebi seu livro, muito obrigada, grata pelas suas palavras e tal, e pronto. Mas ela foi muito além disso. E desde então nós começamos a nos corresponder por e-mail, né? A princípio de uma forma muito cerimoniosa, eu me dirigia a ela com uma certa cerimônia, mas rapidamente ela quebrou isso, me convidando um dia para um jantar na casa dela, onde ela reuniu outras pessoas do círculo de amizades dela. Estava o Antônio Carlos Sequim, Domingos Proença, o Júlio Leles, cineasta, que é uma grande figura. E pouco a pouco, né, ela foi me introduzindo no círculo íntimo de amigos dela. Uma coisa assim gradual, mas ela também simpatizou comigo, né? Gostou de mim e, e desde então começamos a ter uma amizade muito que foi se solidificando e ela se tornou também minha conselheira, minha principal conselheira no mundo das letras. E ela, muitas vezes eu estava com alguma dúvida ou um pouco desapontado com alguma coisa, eu tinha tido algum revés no mundo da literatura, né? Eu já tive vários, outros virão, faz parte da vida, né? E, e aí, às vezes, eu ligava para ela, eu me lembro muito bem, eu ligava para a casa dela, tocava o telefone, atendia a secretária eletrônica. Aí esperava a secretária lá dar o recado, aí Nelly, daqui é Luiz Eduardo, tudo bem? Como é que você está? E tal, estou ligando para conversar. Aí ela atendia o telefone, Luiz Eduardo, mas que prazer recebê-lo. Ela ouvia primeiro quem é que estava falando na secretária, quem estava ligando, e depois, aí quando ela, enfim, era alguém com quem ela queria falar, ela atendia. Aí eu falava, não, eu estou com os problemas aqui, aconteceu isso, isso, isso. Ah, então faça o seguinte, está livre hoje? Passe em minha casa a tal hora e vamos conversar. Aí eu pegava um ônibus ali em Copacabana e ela morava na Lagoa. Rapidamente eu descia, ali tinha um ponto ali quase em frente ao prédio dela. Quando eu chegava, ela estava lá à minha espera com um lanchinho, mas não era um lanchinho, era sempre uma festa de Era babete, né? rola. Ela era de uma sofisticação, uma anfitriã assim de primeiríssimo naipe, né? E aí ela me ouvia atentamente, assim, com aquele olhar, eu me lembro bem, fazia uma cara, os olhos estreitos, assim, ela estreitava e ouvia pacientemente as coisas que eu tinha a dizer, e depois ela, então, me aconselhava e eu prestava máxima atenção em cada palavra que ela dizia,
e elas foram muito importantes, né? Né? Esse aconselhamento que ela me deu ao longo desses anos de amizade fraterna foram muito importantes para mudar alguns paradigmas que eu tinha. Privilégio, né? Mudar é uma coisa muito importante, mas é muito difícil. Mas você tendo uma mestra como eu tive a Nélida, tudo fica mais fácil. As coisas assim obscuras, elas ficam extremamente nítidas. Ficavam, né? De repente eu percebia certas coisas. E ela também me contava casos da vida dela. Ela não teve uma carreira fácil. Ela lutou muito e ela enfrentou reveses também numa época ainda extremamente machista, né? No passado, nós ainda vivemos num mundo que o machismo predomina. Claro que ele está sendo contestado agora de uma forma mais pungente, mas antigamente era a regra, e ela teve que ela precisou é, é, se Agora nós firmar vamos ter um em fundo literário. de bateria. Olha, é a escola que está passando aqui com a banda. Ah, isso é bom, porque dá uma trilha sonora aqui para o Isso aí, continua. bate-papo, né? A Nélida, ela apreciaria essa quebra assim, de cerimônia, né? Ela era uma pessoa que apreciava essas coisas. Mas ela me contava os casos. Então, numa época que o mundo era extremamente machista, né? Era firmemente machista, ela precisou lutar contra esse ambiente para se firmar. E os casos eram sempre muito educativos, né? Então, eu aprendi muito, mas muita coisa com ela. Foi uma convivência enriquecedora. Ela me ensinou na prática como lidar com certas adversidades sem criar conflitos. Uma das maiores lições que ela me deu. E ela Porque aconselhava e ela contava você casos. começou muito jovem, né? Com 18 anos. 18 anos, né? É fácil, Exatamente. não. E tem uma frase que ela me falava sempre, que eu nunca esqueci, que ela dizia o seguinte: nunca, como é que era? Nunca tenha vergonha de expressar seus sentimentos a alguém, ou de fazer um elogio a alguém. Seja porque você talvez não tenha uma segunda oportunidade, ou seja porque talvez você futuramente não sinta a mesma coisa. E talvez a pessoa a quem você vai dirigir esse elogio, ela Está precise precisando disso naquele dele. momento. Ela me tornou uma pessoa mais humana do que eu já era. Eu sinto muita saudade dela. Até hoje, às vezes eu tenho algum problema, você vê, né? Ela faleceu ano passado, nós estamos gravando isso em setembro de 2023, quase um ano depois, e ainda hoje eu penso, assim, numa fração de segundo, preciso falar com a Nélida, mas não teve caso. E ela ligava muito para mim também, para conversar. Teve um caso muito engraçado, isso eu tenho que contar. Eu tenho dificuldade para dormir desde criança. Uma vez a minha médica pediatra, isso lá em 1900 e bolinha, né? Ela fez um diagnóstico ótimo. Ela disse que o meu dia deveria ter 25 ou 26 horas, porque eu tinha uma necessidade de sono, sei lá, de 9 horas e precisava ficar 16 horas acordado, uma coisa assim, né? Então, para poder ter sono. Então, eu tenho uma dificuldade de dormir, mas que hoje eu já consegui meio que resolver isso. Mas aí eu fui a uma médica, isso tem uns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, e ela me receitou um remedinho para dormir, que eu tinha que tomar metade. Aí, naquela noite, eu sentei lá e tal, peguei o remedinho, parti a metade, tomei. Uns 10 minutos depois, me liga a Nélida. Ela ligava, às vezes, altas horas, 11 horas da noite, né, para bater papo. Aí ela telefonou, e esse remédio, em vez de me dar sono, olha que perigo, ele me deixou carinhoso, porque esse Mas isso é remédio muito tem uma bom. repercussão.
o cérebro é um grande mistério, né? Então você nunca sabe como o determinado medicamento vai agir no cérebro de Eu uma não pessoa faço para uma uma ideia. pessoa pode ter uma reação, outra vai ter uma reação muito diferente. E na minha ele me deixou carinhoso. Aí ela telefonou, Luiz Eduardo, como vai? Preciso falar com você, porque aí, pô, Nélida, que bom que você está me ligando, eu gosto tanto de você. Que alegria, que coisa boa. Aí ela do outro lado, pois é, não sei o que, pois é, que maravilha, que coisa boa. Luiz Eduardo, você está bem? Ela me dava umas broncas de vez em quando, né? Ela tinha uma. Ela chamava a minha atenção quando eu fazia alguma coisa com qual ela não concordava, ela não tinha cerimônia, ela falava com delicadeza, mas ela falava, olha, Verdadeiro não faça. amigo faz isso, né? É, exatamente, não faça, mas não pode deixar, né? E, quando um grande amigo meu, Zé Rodrigues, compositor, escritor, ele tem uma trilogia sobre a história da maçonaria fantástica. Eu não sou maçom, enfim, mas aprendi muita coisa sobre a história da maçonaria. É claro que é romanceado, é Olha uma para trilogia cá. brilhante, não, que é uma ordem. Olha, estou vendo, né? É o Meu símbolo. marido é maçom. Eu, infelizmente, não sou. Mas o Zé foi um grande amigo, também grande mestre, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci, e ele faleceu prematuramente, aos 61 anos, vitimado por um ataque do coração, e saiu em toda a imprensa. Naquela manhã, isso foi em 2009, a Nélida me ligou. A primeira pessoa que me telefonou foi ela. Diz, Eduardo, como é que você está? Não sei o quê, soube do falecimento do seu amigo. Ela, né, também conhecia, assim, principalmente de nome. E naquele dia ela comprou uns ingressos para uma peça de teatro e me levou para assistir a peça. Depois nós fomos tomar um café, comer alguma coisa. Ela conversou muito comigo. Então era uma Uma pessoa de uma companheira. generosidade muito grande e uma pessoa de um coração enorme. E sem falar na sua grandeza literária, né? Eu, eu sinto muita falta dela, enfim, mas ela deixou uma obra, legou uma obra fantástica, uma obra muito rica, muito peculiar, assim, uma obra muito dela, né? A linguagem dela, o estilo literário dela são muito difíceis de serem reproduzidos, né? Ela teve primeiro, uma influência marcante da sua ancestralidade galega. Foi muito marcante. E, ao mesmo tempo, eu acredito também que esse diálogo entre o Brasil, que era um país que ela adorava, e a sua herança espanhola, e o convívio estreito que ela tinha com a cultura não só da Espanha, mas da América Espanhola também, isso enriqueceu muito a obra dela, trouxe uma voz a mais para enriquecer o seu repertório narrativo. Então, eu aprendi muito também sobre a cultura ibérica, espanhola principalmente, né? Graças às conversas que nós tínhamos, ela falava muito do mercado editorial, das dificuldades, que as coisas são realmente difíceis E você e a aproveitou gente tem que mesmo que os seus perseverar. livros são ambientados em muitos lugares, muitos países, né? Os seus Exato, eu livros. tenho. Os adultos, principalmente, né? Eu tenho alguns livros adultos, eu não tenho. Ultimamente eu tenho me dedicado mais à ficção juvenil, Juvenil, infanto juvenil. mas eu tenho alguns livros adultos, pretendo voltar a publicar, né? É, eu tenho uma ancestralidade libanesa, na parte de pai. Durante algum tempo, eu tinha uma curiosidade em relação a toda essa parte do planeta, né? Não só o Líbano, mas aqueles países todos que compõem o que a gente chama de Oriente Médio.
e aqueles conflitos, é uma região de muitas ambiguidades, de muitos contrastes, e, ao mesmo tempo, ela é mostrada de forma muito estereotipada pela mídia, até mesmo pela ficção de massa, né? O cinema, principalmente americano, É, que é o cinema mais, ou foi, principalmente né, o durante cinema muito tempo, que americano. mais penetrou aqui nos nossos lares, né, e formou parte do caldo cultural da minha geração, e da minha geração em diante. E quando eu fiz essas pesquisas, né, sobre o mundo, o mundo árabe, o Irã, a Turquia, Israel, todos aqueles países, eu descobri uma complexidade, sociedades muito complexas, e isso me fascinou muito. Eu tenho uma certa atração pela complexidade, né? Por aquilo que não é óbvio. E isso Eu alimentou a minha também. ficção durante algum tempo. É, Isso, uma coisa que a Nélida falava também, ela era uma pessoa que me apoiava muito nesse caminho que eu escolhi na literatura, que ela dizia que era importante, inclusive, ter uma literatura brasileira que dialogue com um público que não está, talvez, é, ele não tem uma inclinação para a tradição literária mais intelectualizada do Brasil. Ela se Digamos, preocupava, e você também, com a formação de não leitores, né? muito, muito. A gente conversava muito sobre isso. Nélida era uma machadiana, né? Ela tinha uma admiração intensa por Machado de Assis, né? Ela gostava muito da obra dele, reverenciava como um grande gênio que ele foi, de fato, e, e conhecia profundamente a obra e a vida de Machado. Tinha um conhecimento profundo. Mas ela era, por exemplo, contrária à indicação muito precoce das obras dele para jovens que não estavam preparados, ou que não estão preparados para mergulhar na literatura machadiana, que é uma literatura feita em camadas, uma literatura que tem muitos subtextos, muitas coisas não ditas As ou coisas não são subentendidas, totalmente reveladas, elas ficam no ar, você interpreta como quiser. como quiser, e você enxerga na sutileza do texto dele, no cinismo, né? Um texto cínico na melhor acepção do termo, né? Não é o sentido negativo, né? A conotação negativa que nós damos hoje. É uma literatura que, na verdade, satirizava e olhava de uma forma muito crítica à sociedade, à política, e nós pegamos um texto dele, por exemplo, os textos que ele escrevia para jornal, as crônicas, ele falando da política na época, não difere muito, se é que difere em alguma coisa da política de hoje, né? Ai, socorro. Então, era uma. Agora, um jovem que não tem, sobretudo um jovem que não tem a prática da leitura, ele só vai ler a superfície daquilo e vai achar enfadonho, Chatíssimo. porque é uma literatura do século XIX, início do século XX, escrita numa linguagem mais com palavras que muitas das quais nós não usamos mais, né? Ele vai ficar mais preocupado em ter um dicionário ao lado para poder entender aquelas palavras do que enxergar todo o sentido, toda a profundidade da obra dele. Então ela dizia que isso é uma você indicar esses autores sem que tenha sido feito previamente um trabalho de formação sólida de leitores, que é no É que eu acredito. afastar o jovem da leitura. Você Ele não cria vai um querer trauma ler. para o resto da vida, né? Isso E aí. esse trauma na leitura torna essa pessoa, ela impossibilita essa pessoa de se instruir, de avançar na busca pelo conhecimento, que fará uma diferença terrível
na vida dela futuramente, até mesmo no lado profissional. Então, eu tenho essa preocupação até hoje. Foi por isso que eu comecei, inclusive, a escrever literatura juvenil. Eu escrevi meu primeiro livro juvenil, Morte no Colégio, em 2004, mais de 10 anos depois de eu ter escrito meu primeiro livro, que era um livro para o público adulto. E eu fiz isso com o objetivo de dar uma contribuição para a formação de leitores, uma contribuição prática, né, na formação de leitores atuais. Por que que eu digo isso? Porque eu me apaixonei pela leitura e me tornei um leitor regular, graças à literatura policial que eu comecei a ler no colégio, na adolescência. O livro policial ele é um formador de leitores muito poderoso. Agora mesmo eu estou uma funcionária minha no bistrô, eu tenho um bistrô aqui em Florianópolis, e ela é uma moça inteligente, enfim, mas que não tinha o gosto pela leitura. Ela, enfim, não tem o hábito de ler. E eu comecei a conversar com ela e falar dos livros que eu estava lendo, não sei o quê, com uma certa empolgação. E ela, então, criou coragem e pegou um livro da Agatha Christie, que estava lá à venda, e foi ler o livro. Ela hoje estava lá desesperada, porque queria saber o final, porque as duas pessoas que ela acreditava que eram os assassinos foram mortos no penúltimo capítulo. Então ela estava assim, num desespero na hora do almoço. A gente estava lá trabalhando no horário de almoço, eu fico ali no salão também. E ela, aflita para ler o livro, aí eu virei para terminar o livro, eu falei, agora você está vendo as coisas pelas quais eu passo, né? O tempo todo, quando eu leio esses livros. E isso, eu acho que acendeu nela uma centelha de, nossa, como isso é bom. Ela é uma jovem de 26 anos. E ela já está vendo ali um outro livro. É claro que eu estou indicando algumas coisas a ela, mas ali, o Eduardo, poder da literatura o policial, seu, deixa a eu te formação de interromper, o leitores, é seu uma coisa fantástica. manifesto de 2003, ele teve alguma repercussão, alguma? Ou eu não sinto nada, eu não vi mudar nada. O que você sentiu de ter esse trabalho de fazer o manifesto, de se posicionar em torno de uma leitura mais brasileira, mais de acordo para o nosso jovem? Não deu em nada, Luiz. Sei, olha, não foi exatamente um manifesto, né? Ele foi um artigo que eu escrevi que acabou ganhando áreas de manifesto, mas não foi a minha intenção. Esse artigo eu publiquei no Digestivo Cultural, falando sobre literatura de entretenimento. Era um momento, a gente tem que voltar no tempo, era um momento em que tinham surgido os blogs, né, uns 2 anos antes. A internet estava mudando, estava se tornando mais interativa, e com isso novas vozes da Ai, literatura estavam socorro. surgindo. Vai, olha, vai Desculpa, acabar o nosso tempo. 10 minutos, dá tempo. Estavam surgindo, não se preocupe, que nós vamos. Faltam 9 minutos, ó, dá tempo. Estavam surgindo uma discussão nova sobre literatura, né? Sobre novos escritores. Havia uma demanda reprimida de escritores que precisavam aparecer, né? Tinham essa necessidade de mostrar o seu talento. E eu percebi que, no meio daquela discussão toda sobre a nova literatura que estaria surgindo com esse advento dessa nova internet, faltava falar. Eu acho que cabia, naquele momento, falar sobre esse tema, que era um tema sobre o qual eu me debruçava havia muito tempo. E aí, claro, que houve uma pequena repercussão, mas não foi uma repercussão gigantesca, primeiro, porque eu não era uma pessoa conhecida, e segundo, porque a internet ainda estava muito incipiente naquele momento, ainda não era como é hoje. Hoje você coloca, não havia redes sociais em 2003, não havia Facebook, Twitter, Instagram. Então, eram discussões muito localizadas. Mas houve uma polêmica, muita gente achou ótimo, outros detestaram.
eu fui muito xingado, que não tem problema nenhum, faz parte, né? Mas não chegou a alcançar a atingir uma repercussão, a ganhar uma repercussão tão violenta, até porque a época não era propícia a isso ainda, né? O que eu vejo hoje é que não sei se esse artigo contribuiu, talvez sim, mas eu tenho muitas dúvidas. É que muito diferentemente daquela época, já há escritores, já há uma quantidade maior de escritores enveredando por esse tipo de literatura. Ainda sem a devida, talvez muitos dos quais, sem a devida repercussão, né, ou sem a merecida projeção que eles poderiam ter, mas a literatura brasileira já está começando a desenvolver, talvez, uma tradição nessa, nessa seara, né? Não só a literatura juvenil, mas a literatura para adultos também, né? Então, eu acredito que tenha melhorado em relação àquela época, mas ainda Bom, estamos longe do ideal. é. Mas, na verdade, vamos desenvolvendo isso na prática, né? Eu acho que o artigo hoje ele talvez não fosse tão importante quanto naquele momento, né? Porque nós já temos uma produção mais significativa do que em 2003, 20 anos atrás. Mas ainda é pouco valorizado, eu acho. Eu acho que a gente tem Sim, que muito trabalhar pouco. mais, batalhar mais em cima disso, sabe? É. O que eu puder fazer, porque eu ainda tenho contatos ainda, trabalhei na Secretaria de Educação há muitos anos, tenho muito contato. O que eu puder fazer para incentivar, eu vou continuar fazendo. E voltando a falar da Nélida, ela dizia, os autores que me formaram foram os grandes aventureiros. Ela citava os livros dos Três Mosqueteiros, Simba, de Marujo, que ela adorava esse livro. Era a literatura assim mais popular, né? Não foi a grande literatura naquele princípio de vida dela. Ela sonhava em viver as aventuras do Sinbad, né? Então ela dava muito valor a isso. Uma vez ela defendeu veementemente num jantar na casa dela. Alguém falou contra Harry Potter, ela tomou a palavra e ela defendeu. Ela falou: não, isso é muito importante. A J.K. Rowling está fazendo um trabalho brilhante. Olha, os Isso é uma jovens formação de leitura adoram, atraindo adoram os jovens. livros do Harry É, Potter, adoram. ela Eu vejo os defendeu com meus. unhas e dentes. Né? Não, ela está certa, Era uma pessoa extraordinária. Faz muita falta. faz mesmo. Só que ela era única, então não haverá outra, né? Teremos que conviver com a Tô aqui em memória cima dela. do último livro dela. Um dia chegarei a Sagres para poder fazer um comentário para isso E aí, ele para a também, ó, nossa academia. Tô grande aqui livro. lutando com o Matheus. É. Não, e ela saiu de cena em grande estilo. Grande Saiu livro, mesmo. livro Esse livro é memorialista. espetacular mesmo. Estou É. gostando. Às vezes eu volto algumas coisas que são tipo Machado. A gente tem que prestar atenção que tem muitas coisas subliminares aí. Sim, exatamente. É. A gente está sempre revisitando também os nossos grandes nomes, né, da literatura. Né? Eles não são clássicos, não se tornaram clássicos por acaso, né? São Justamente. autores assim, com uma mensagem perene que eu acho que vai atingir a humanidade aí por séculos. Ô, Luiz Eduardo, você precisava vir a Caxambu. Eu Eu sou tenho a muita favor de uma vontade. feira literária não É. virtual, presencial, mas fica muito caro para a nossa academia. Mas eu tenho uma vontade enorme de alguns autores com quem eu converso, eu tenho vontade de conhecê-los. E Eu também. você se tornou um deles. Eu acho que nós nos encontramos, nós vamos conversar, será uma tarde inteira, né? Vai, vamos E sim. entrar pela noite, né? Vai ser muita conversa. Parece que eu conheço você há muitos anos. Ah, pois Eu eu tenho essa também. impressão. É. Tem pessoas que Olha, eu acho que simpatiza de cara, né? Mas foi olha, assim com a Nelly. foi um prazer enorme, um enorme mesmo, falar com você e sobre todas essas informações que você nos deu sobre a Nélida, tá? E eu tinha muita coisa para falar dos seus livros. E outra coisa que eu acho muito interessante, que nos seus detetives tem sempre uma menina. Sempre.
As Eu mulheres, elas achei. foram. Eu fui a vida toda obediente às mulheres, né? Eu primeiro a minha mãe, minha avó, minha irmã é mais velha do que eu, depois minhas professoras, minhas editoras, minha agente literária. Então, uma pessoa como eu não poderia ser diferente, né? As mulheres, elas são uma figura, a minha esposa, né, principalmente, né? Eu tenho que Vai falar, apanhar minha aí. esposa é a mais importante hoje, né? Ela, a última palavra, como você sabe, é sempre do marido, né? Sim, senhora, né? Claro, querida, né? Sim, amor, Olha, enfim. o Então, avô do eu meu não poderia marido, fazer uma literatura que as mulheres não fossem não isso tivessem aí, uma força muito grande, sempre né? estão lá, as Sempre. meninas, as adolescentes. Olha, meu marido, o avô do meu marido, muito inteligente, dizia assim: o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço, e vira a cabeça para Exatamente. o lado que quer. Mas aqui na minha, a mulher é a cabeça e é o pescoço. Falo isso com genuíno prazer, entendeu? Eu reconheço, gosto, eu acho que é melhor que seja assim. Como eu digo, é a ordem natural das coisas. Olha, foi um prazer enorme, enorme falar com você, tá O bom? prazer foi todo Quando meu, uma honra puder, muito grande. quando puder, apareça. Não, eu irei, eu tenho muita vontade de conhecer Caxambu. Eu tive uma vez um convite, mas ele acabou não se concretizando lá por questões burocráticas. Mas eu ainda irei não fazer uma visitinha, eu gostaria de passar uma temporada na cidade. Ótimo, Quem venho mesmo. sabe? Vai ser um Um prazer. abraço. Um abraço Fica grande, com muito Deus. obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tá bom, beijo. Tchau, tchau.